Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, terceira parte da nossa aula sobre idealismo alemão, aquela escola filosófica que inaugura a filosofia contemporânea a partir do início do século XIX, tá? Trabalhamos uma primeira aula sobre Fichte e Schelling, depois trabalhamos uma segunda parte que seria a primeira parte de Hegel, que é o grande nome do idealismo alemão. Agora, nessa terceira parte, eu faço um segundo momento de Hegel, entendendo o que é história para Hegel e o que é o Estado para o Hegel. Tá? E com isso a gente conclui a nossa sequência de aulas de idealismo alemão, ok? Vamos para a aula? Bora filosofar! Eliana nos leva a compreender a realidade do mundo a partir da consciência. À medida que se toma consciência das coisas, essa consciência ela atinge um espírito absoluto e a partir disso a gente chega ao conhecimento do mundo por meio de uma ideia. Eu quero trabalhar com vocês hoje, por exemplo, a compreensão da história para Hegel. E o Hegel ele entende que a história é resultado de uma compreensão que se tem dela. Né? Então, na prática, nós dizemos que Hegel pertence ao idealismo histórico dialético. Então, só para a gente entender aqui o ponto de partida para a aula, é necessário que a gente compreenda como Hegel olha para a história. Tá? E o que o Hegel define quando ele tem um olhar para a história? Ele fala o seguinte, ó, a história nada mais é do que a compreensão que se tem dela. A história é resultado da maneira com que os indivíduos compreendem aquele momento. Que hoje é de uma forma, amanhã será de outra. Então, para eu compreender a história, eu faço um movimento dialético. Lembra? Tese e antítese para chegar a uma síntese. Isso a gente viu na parte anterior de Hegel. A tese é a ideia, a antítese é a substância, que leva a uma síntese, a compreensão. Quando eu atingi essa síntese, eu atingi o conhecimento do todo. Eu atingi a compreensão do todo. Beleza. Nesse sentido, o que o Hegel vai entender? Ele vai entender o seguinte, quando eu atingir uma síntese, essa síntese depois vai virar uma tese. Porque é um outro momento histórico. Há uma outra compreensão a ser feita. Então, o que é o indivíduo para Hegel? O indivíduo é resultado da produção histórica. Aquilo que nós somos hoje é resultado da compreensão que nós temos da nossa história de hoje. Então, não se pode olhar para o passado e tentar compreender a sociedade de hoje a partir do passado. A compreensão da sociedade de hoje está ligada diretamente àquilo que os indivíduos são hoje. Tá? Então, nessa aula, eu quero trabalhar com vocês dois elementos importantes da história para Hegel. A política e a ideia de beleza, o que é o belo, a arte para Hegel. Esses dois elementos têm aparecido muito nas provas. A ideia de que, beleza, eu tenho que partir desse princípio. É importante que todos nós, nesse momento da aula, tenhamos compreendido essa parte. A história se faz a partir da compreensão que se tem dela. É o chamado idealismo histórico dialético. Marx é o contrário. Marx é um materialismo histórico dialético. Para Marx, a história não é resultado de uma ideologia. Na verdade, Marx entende que a ideologia ela mascara a compreensão. Então, para Marx, a compreensão da história se dá pelo material, pela luta, pelos meios de produção, pela relação que se estabelece com os modos de produção. Tá? Isso a gente vê na sociologia, naqueles modos de produção que vão sendo construídos ao longo da história. Primitivo, asiático, romano, feudal e capitalista. Hegel fala não. A história, ela se dá pela compreensão que nós temos dela. Tá? Então, eu quero trabalhar com vocês a política hegeliana e a arte hegeliana. Tá bom? Vou lá para a apresentação agora. Vamos lá para a aula. Para o Hegel nos levar à compreensão da história, ele vai construir algumas metáforas dialéticas. Tá? São formas de se compreender a história pelo movimento dialético. Lembra a tese e a antítese. Nós só compreendemos essa história dentro desse movimento dialético. Então, hoje,
Essa geração de hoje, ela vai compreender essa geração agora, ela vai construir uma consciência dessa fase que essa geração vive a partir da antítese, que é a geração anterior. Então, o movimento dialético se torna completo. Porque a próxima geração, a geração dos nossos filhos, eles vão ter que compreender a geração deles. A geração deles vai ser a tese. A síntese, que é a geração de agora, vai ser a antítese da próxima tese. E aí esse movimento dialético ele vai sempre acontecer. Para explicar isso, Hegel ele apresenta 4 importantes metáforas. A primeira, a dialética do senhor e do escravo. E o que ele fala nesse movimento, nessa dialética? Ele fala o seguinte: olha, só existe senhor porque existe escravo. Se não existisse o escravo, aquele cara que se diz senhor não seria senhor. Ele seria quaisquer outras coisas. Então, Hegel está entendendo que a tese só existe porque existe uma antítese. Sem a antítese, não há tese. Então, eu vou compreender essa relação do senhor e do escravo, estabelecendo um confronto de ideia, não material, mas um confronto ideal, do ponto de vista do idealismo, entre a tese e a antítese. Hegel aqui está entendendo o seguinte: eu chego numa síntese entendendo que, para que haja uma tese, necessariamente vai existir uma antítese. No meio de uma discussão, o adolescente fala assim: mãe, a senhora é muito retrógrada. A minha geração é diferente. Então, o que esse filho está fazendo? Está usando a dialética do senhor e do escravo de Hegel. Porque há uma tese, a minha geração. Há uma antítese, a geração daquela mãe. Chegamos a uma síntese, a compreensão dessa história. Por meio desse choque. Só que quando esse adolescente for mãe ou for pai, vai existir uma outra dialética ali. E para Hegel, a dialética ela vai sempre nos ajudar a compreender a história. A tese só existe porque existe a antítese. E nós chegamos a uma síntese confrontando os dois. Tá? Uma segunda metáfora que Hegel desenvolve é a dialética do ser. E ele diz o seguinte, olha que legal. As coisas são à medida que vamos conhecendo. Ele entende que antes de conhecer, as coisas não são. Então, por exemplo, para aqueles que ainda não tinham tido aula comigo, antes da nossa primeira aula, eu simplesmente era um nada na consciência dos meus alunos. Eu passei a ser alguma coisa à medida que os meus alunos foram me conhecendo. Então, o que o Hegel está dizendo aqui? O que existe? O que existe é aquilo que é. Aquilo que não é, simplesmente não existe. O ser é à medida que ele se apresenta. Então, eu digo para vocês assim, na minha frente tem uma bolsinha vermelha. Gente, essa bolsinha vermelha, ela só é para mim. Então, há uma tese. A bolsinha vermelha. Há uma antítese. Não estou vendo. Ela não se apresenta. Então, beleza. Aqui está ela. Agora ela passou a ser alguma coisa. Cheguei a uma síntese sobre ela. Aí eu falo para vocês, dentro dessa bolsinha vermelha tem R$100. Percebam que a bolsinha vermelha deixou de ser uma síntese. Ela passou a ser uma tese. Nós já conhecemos a bolsinha vermelha. Agora, pode ser que haja R$100 aqui, pode ser que não haja. A antítese é os R$100. Se eu tirasse daqui e tivesse, tornaria-se a síntese. Percebam que o ser é à medida que o ser se apresenta. Uma terceira dialética que Hegel fala é a dialética da essência.
E aqui ele vai dizer o seguinte: a essência é o que o ser aparenta em si mesma. Como assim? Por exemplo, o que é a minha essência? A minha essência é aquilo que eu demonstro. Então, se eu não demonstrar ser honesto, eu não sou honesto. Eu só sou honesto porque eu aparento ser honesto. A honestidade, ela só passa a compor a minha essência quando ela deixa de ser algo escondido e torna-se concreta. Então, eu achei uma carteira, tinha R$ 100, eu devolvi para o dono. Ok, a minha essência está revelada. Tomei uma consciência absoluta dessa essência. Enquanto a essência não se apresenta, ela é uma simples antítese. Qual é a tese? Eu sou honesto. Qual é a antítese? Ela não se apresentou. Qual é a síntese? Quando eu devolvi R$ 100 para o dono, mostrei a minha honestidade. Ela tornou-se concreta. Tá? E uma terceira, e uma quarta dialética é a dialética do conceito. O que é o conceito? O conceito é aquilo que está entre o ser e a essência. Voltemos ao exemplo da minha honestidade. Há um conceito do ser honesto. Qual é o conceito de ser honesto? É devolver o dinheiro para o dono da carteira que eu achei. Então, entre mim e a minha honestidade está o dinheiro que eu devolvi. De alguma maneira, gravem essas 4 dialéticas hegelianas, porque elas aparecem nas provas. É a compreensão de que só existe senhor porque existe escravo e vice-versa. É a compreensão de que as coisas só existem à medida que nós a conhecemos, antes disso elas não existem. A essência, ela só é de fato à medida que ela aparenta, antes disso ela não é. E o conceito é o nome que nós damos àquilo que ela aparentou ser. Dessa maneira, há uma compreensão da história. Em Friedrich Hegel. Ok? Bom, o que é política para Hegel? Hegel tem uma compreensão muito interessante sobre política. Compreensão essa que ele vai buscar lá no Aristóteles. É legal você entender o quanto os gregos influenciam Hegel. Platão influenciou Hegel na dialética. Não esquece disso. Platão influencia Hegel na dialética. E o Aristóteles influencia Hegel na política. Porque olha o ponto de partida que Hegel desenvolve quando ele começa a falar da política. O homem é um ser social. O indivíduo ele nasceu para viver em sociedade. Não há indivíduo que se faça só. O indivíduo, segundo Hegel, é resultado daquilo que o meio constrói e da maneira com que ele interagiu com o meio. Ele não chega a dizer isso, mas é como se ele tivesse dito que nós somos animais políticos. Porque Hegel ele entende que o indivíduo ele só existe estando dentro de uma coletividade. Então eu, Gigi, eu fui socialmente construído. Então o meu ato de fala é resultado de uma construção social. Se eu tivesse nascido na França, eu falaria francês. Falar português não é inato em mim. Falar português é resultado dessa coletividade que eu sou dentro dela. Se eu tivesse nascido no Japão, eu não estaria falando em português com vocês. Por quê? Porque tudo que eu sou, olha que interessante que Hegel está dizendo, tudo que eu sou é resultado da minha coletividade. O meu ser social é um ser coletivo. A minha vida política se faz dentro de um contexto coletivo. Hegel, ele nega o ser autônomo.
Em tudo vai existir elementos que são construídos pelo coletivo. Por exemplo, a linguagem que eu falei para vocês agora. Então, por exemplo, outro dia a minha esposa pegou no meu pé que eu estava falando com os alunos de ensino médio com gíria. Ah, pai, é mano, não sei o quê. Ela virou para mim, porque vocês estão dentro da minha casa agora, né? A aula está sendo dada dentro de casa. Ela virou para mim, você é professor? Como é que você fala desse jeito com o aluno? Eu dizia a ela, mas é a coletividade que constrói isso. Com os alunos do cursinho, eu tenho uma outra linguagem, porque aqui eu tenho uma outra coletividade. Aqui eu tenho que usar termos mais técnicos, que são aqueles que aparecem nos enunciados do vestibular, para que quando os alunos enxergarem esses textos, eles se identifiquem com a aula. É diferente. Então, Hegel está entendendo que nós somos resultado de uma coletividade. Olha que interessante. Não somos nós que criamos o coletivo. É o coletivo que nos molda. 8 de setembro de 1982 eu nasci. Antes disso, já havia uma sociedade. Então, gente, não é a sociedade que deve se adaptar a mim. Sou eu que devo me moldar dentro daquele grupo social ao qual eu pertenço. Quando ele parte disso, ele vai criticar o contratualismo. Hegel é um profundo crítico de Hobbes, de Locke e de Rousseau. Por quê? Porque os contratualistas eles entendem que do pacto, do contrato, nasce a sociedade. No estado natural, nós estamos em guerra, é um estado de luta, perdemos a nossa natureza boa, então é necessário que esses indivíduos firmem um contrato, firmem um pacto, para que a gente atinja o progresso. Hegel vai dizer, não, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Como é que você pode criar um pacto social de indivíduos que não nasceram para viver individuais? Não. A sociedade, ela é orgânica. Ela vai se fazendo. À medida que cada indivíduo que compõe um grupo tem consciência de que ele é um ser social, cada um vai fazer uma parte desse corpo orgânico. Vai ser parte deste todo. Hegel aqui está entendendo, então, que onde está o surgimento da sociedade? Olha que legal. Em que momento surge a sociedade para Hegel? A sociedade surge no momento em que os indivíduos tomam consciência daquilo que eles são. Olha que maravilhoso. Os indivíduos tomam consciência daquilo que eles são. E essa consciência vai formar o Estado, o espírito absoluto. Então, eu sou um ser social. Nasci para viver em sociedade. O meu vizinho é. O meu outro vizinho é. O meu outro vizinho é. Já tem um grupo, já tem uma coletividade aqui. Que cada um construiu essa consciência e com isso a sociedade ela vai atingir um progresso. Não é necessário que haja um pacto social entre esses indivíduos para que a sociedade surja. Não. O Estado, ele é resultado desse espírito absoluto, dessa consciência dos indivíduos. O Estado é fruto disso. Dessa consciência que deve estar acima do meu interesse. Ela deve ser resultado deste coletivo. E veja que interessante. Hegel ele entende que não deve existir nada dentro de uma sociedade que esteja acima do Estado. Nada. Não pode existir nenhuma estrutura social mais importante que o Estado. Porque para ele, Hegel, o Estado é a plenitude da consciência do homem. Porque é no Estado que eu vou realizar o meu ser social. É no Estado que eu vou realizar a coletividade. Então, qual é a função do Estado? Ser essa condição máxima, essa condição absoluta.
O Estado é, portanto, a forma absoluta da consciência humana. E é interessante você pensar o seguinte: no século XX, quando Hitler tem contato com esses escritos de Hegel, ele vai usar esse argumento hegeliano para justificar o nazismo. Atenção, eu não estou falando aqui que Hegel é nazista. Estou dizendo o seguinte: quando Hitler lê isso, peraí, o Estado é a forma absoluta da consciência humana. Não pode ter nada acima do Estado. O Estado é pleno. O Estado é o espírito absoluto. Bom, então está resolvido o meu problema. Então, essa tese hegeliana vai servir de base para a justificativa do totalitarismo na Europa 100 anos depois. O que Hitler fazia na prática? Ele perseguia aqueles grupos sociais que tinham uma instituição acima do Estado. O Estado é a plenitude dos indivíduos. Aqueles que não tomaram consciência do que é o Estado eram perseguidos pelos nazistas. Só que, repito, não era essa a intenção de Hegel. Tá? Essa é uma interpretação que os totalitários fizeram desse escrito de Hegel. E aí, ele vai entender o seguinte: o Estado, além de ser essa forma absoluta da consciência humana, ele é o fator que limita a coletividade. E olha que interessante, dá para você usar isso numa redação, por exemplo, sobre família. Porque quando você pega a Constituição do Brasil, agora de 88, lá estabelece o que é a família. Está estabelecida a Constituição que a família é aquela composição formada por um homem, por uma mulher e seus filhos. Quem definiu isso? O Estado. O Estado limitou a coletividade. Hoje tem todo um debate acerca dessa nova família que está se formando, né, nesses tempos modernos, e que aqueles que criticam a Constituição falam: olha, a Constituição deve mudar, porque ela não está dentro de acordo com a realidade atual. Mas é o outro debate. O fato é que o Estado limita essa coletividade, ele define o que é família no Brasil. Porque ele é esse espírito absoluto. Ele é a forma absoluta da consciência humana. Então, ele tem autonomia para limitar a coletividade. O Estado, por exemplo, ele limita a sociedade civil. Então, o Estado, ele cria leis trabalhistas, ele cria leis civis, ele cria regras para limitar a coletividade dentro da sociedade civil. Por quê? Porque ele é essa forma absoluta da consciência humana. Ele fala o seguinte: a beleza, o belo, deve sempre ser compreendido dentro de uma perspectiva histórica. Como assim? O belo hoje, 2020, é resultado da consciência que nós temos do belo hoje. Aquilo que era belo há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não é belo hoje. Mas não significa que aquilo não era belo, não. Mas aquilo estava presente dentro de uma perspectiva histórica, que deve se levar em consideração a construção histórico-social daquele grupo. Então, aquilo que nós percebemos de belo está muito ligado ao momento histórico, está muito ligado ao desenvolvimento cultural. De uma certa maneira, a noção de belo varia de acordo com o tempo e o lugar. Então, Hegel está entendendo que se a história é resultado de uma consciência, a compreensão do belo é também resultado de uma consciência. A ideia daquilo que é belo ou não belo parte da compreensão da consciência, primeiro, do contexto histórico, do contexto social, do contexto cultural, do tempo e do lugar, para que se defina algo como belo ou não belo. Para Hegel, então, a concepção de beleza, ela é uma construção social que depende da capacidade e da recepção do indivíduo de ver, de ouvir e de sentir o belo. Veja que você vai poder usar essa argumentação numa redação de beleza, estética, arte,
mas assim, com força. Por exemplo, quando a gente estabelece padrões de beleza. Os padrões de beleza, eles estão inseridos dentro de um contexto cultural. Se você pega a ideia de uma mulher bela na Idade Média, de uma mulher bela na Idade Moderna, de uma mulher bela na Idade Contemporânea e hoje na Idade Pós-Moderna, é completamente diferente. Completamente diferente. Mas isso não significa que lá atrás deixou de ser belo. Não. Mas aquilo reflete um contexto. E aí Hegel conclui dizendo que a arte é a representação da evolução espiritual dos homens ao longo da história. Compreender o belo dentro da arte é uma evolução espiritual. Chegar à ideia do belo parte da maneira com que o homem compreende aquele contexto. Então, é isso aí, pessoal. Construímos todas as bases do idealismo. Essas bases vão ser fundamentais para a gente compreender a história filosófica do século XIX. Próximo autor que a gente vai trabalhar, que é Marx, vai ser profundamente influenciado pela dialética hegeliana. Tá? Depois, o romantismo alemão vai ser um desdobramento também do idealismo do Hegel, tá? E aí a gente vai entender essas influências nas próximas aulas. Mas, como eu disse, nas próximas aulas. E se você quiser fazer esse caminho comigo, bora filosofar!